Capítulo 15. Uma cesta de 3. Se por um lado, quando ainda estávamos naquele quarto de hospital, afirmei a Vitor que dali em diante nossa família se resumiria a apenas nós 3, por outro lado, para mim e Jane, dali em diante era somente dele que teríamos que cuidar. A nossa atenção, antes dividida entre Vitor e sua irmã, agora se voltava somente para ele. Depois de tudo o que aconteceu, reconhecíamos que a inclinação natural, a qual teríamos que resistir, seria a de superprotegê-lo. Jane e eu precisaríamos nos vigiar mutuamente para evitar que um ou os dois se tornassem superprotetores, sufocando nosso filho com cuidados desnecessários. Viverem uma vida na dependência de Deus, conscientes de nossas responsabilidades e da insuficiência dos nossos esforços para protegê-lo de tudo de que gostaríamos, nos ajudaria a alcançar o tão desejado equilíbrio no cuidado para com Vitor. Ao considerar o que Deus começava a fazer na vida dele, com o passar do tempo é que veríamos como essa forma de pensar foi importante. Enquanto redefiníamos nossa rotina de vida, Vitor seguia com seus estudos, frequência à igreja e treinos no basquetebol. Seu tempo era assim dividido. Ele jogava no Vizinhança, clube bastante conhecido na cidade, pelo fato do famoso jogador Oscar Schmidt ter feito seus primeiros arremessos quando treinava no Vizinhança. Desde que Vitor deixou o hospital, onde foi visitado por um colega de basquete e recebeu ligações do pessoal do time, Jane e eu começamos a acompanhá-lo mais de perto na prática do esporte. Queríamos ficar mais com ele. Assim, o basquetebol, que já fazia bem para Vitor, começou a fazer bem para a gente também. Enquanto estávamos nos treinos e jogos, parecíamos estar em um outro mundo. E, de fato, aquele era um universo totalmente novo para nós. Eu não enxergava o jogo e Jane não entendia as regras. Por esse motivo, praticamente nós nos limitávamos a comemorar os pontos do time dele. Jane via cada cesta acontecendo e eu acompanhava a torcida na vibração. O pessoal gritava e eu gritava junto. Com o tempo, fomos aprendendo as regras com os pais de outros garotos e com o próprio Vitor, o que fez com que pudéssemos entender melhor como as partidas se realizavam e assim já não precisávamos ficar o tempo todo perguntando ao pessoal na arquibancada sobre o que havia acontecido a cada jogada. Como os pais e amigos ficavam sempre juntos para torcer, fizemos novas amizades e o time se assemelhava a uma grande família onde cuidávamos dos filhos uns dos outros, torcendo por eles e ajudando-nos mutuamente. Como passamos a acompanhar treinos e jogos, pudemos conhecer Andresa Almeida, a treinadora dele. Depois conhecemos também um simpático casal que não era do clube Vizinhança, mas que ajudava muito o time como voluntário. Eram os queridos Márcio Silveira, treinador de basquetebol, e sua esposa Ângela. Márcio já havia dirigido inclusive seleções brasileiras das categorias de base. Vitor Silveira, filho de Márcio, era o armador do time. Compartilhamos com eles tudo pelo que estávamos passando e recebemos imenso apoio. Eles foram muito compreensivos com a nossa condição de pais de um garoto que iniciava no basquete, mas que pouco ou quase nada entendiam do esporte. A tempestade que assolou nossa pequena família aconteceu em junho de 2009. E logo no mês seguinte, o time de Vitor participaria de um campeonato sul-americano na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Vitor estava empolgado com a oportunidade de participar desse evento. Queríamos viabilizar sua ida, mas queríamos muito acompanhá-lo também. Temíamos, no entanto, que ele resistisse à ideia. Nessa idade, os garotos não são muito simpáticos a terem os pais o tempo todo do lado deles, tanto que fomos os únicos pais de atletas a demonstrarem o desejo de acompanhar seus filhos nesse campeonato. Para nosso alívio e alegria, antes mesmo de falarmos com ele, Vitor nos disse que queria que fôssemos também. Por causa de nossa decisão de ir com ele, algumas pessoas ficaram muito preocupadas de que dali por diante estivéssemos determinados a seguir Vitor por onde quer que ele fosse, a pretexto de protegê-lo. No entanto, outras viagens surgiram e Vitor seguiu sozinho. Ficou claro que não se tratava disso. Antes da ida ao sul-americano, em Novo Hamburgo, tivemos a oportunidade de, pela primeira vez,
assistir a uma partida oficial de campeonato em que Vitor estava jogando. Foi a final do Campeonato Brasiliense de Basquetebol Sub-14 de 2009. Parentes, amigos e o pessoal da igreja foram prestigiar e fizeram muito barulho na arquibancada com apitos e cornetas. O time de Vitor perdeu, mas o melhor para a gente foi que ele ficou satisfeito com sua performance naquela partida, pois todos comentavam conosco que ele havia jogado muito bem, tendo sido o destaque do time naquela final. Inclusive, o caderno de esportes de um jornal da cidade deu destaque à participação dele. Jane e eu acompanhávamos tudo sem entender muito bem o que estava acontecendo, pois o basquetebol, até aquele momento, era para nós apenas mais uma atividade esportiva da qual Vitor participava, à semelhança da natação, judô e karatê que ele praticou quando era criança. O basquete, no entanto, apresentava-se como algo sério com contornos de profissionalismo. Passado o evento, começamos a nos preocupar com os preparativos para o Sul-Americano. Ganhamos passagens aéreas de ida e volta para mim e para a Jane de um querido irmão em Cristo que congregava conosco na Igreja Presbiteriana de Brasília. Compramos as passagens de Vitor e lá fomos nós. Como o campeonato seria em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, viajamos para Porto Alegre e de lá fomos de ônibus para o local do evento. Quando descemos do avião, usávamos pequenas máscaras cirúrgicas, pois era um tempo em que o país já estava alarmado com a ameaça do contágio com a gripe suína, e essa era uma recomendação amplamente divulgada pelos meios de comunicação para que, quando estivéssemos em locais de grande circulação, tais como um aeroporto. Em Novo Hamburgo, Jane e eu nos hospedamos em um hotel e o time seguiu para o local dos jogos, onde ficou hospedado. Fazia muito frio naqueles dias e chegamos a enfrentar a temperatura de 2 graus negativos. Dava pena ver aqueles garotos jogarem sob aquela temperatura, tendo como agasalhos apenas o uniforme. Vitor nos disse que, por causa do frio, havia vezes que não dava para sentir a bola ao tocá-la com a ponta dos dedos. O campeonato começou e o Vizinhança jogava pelo menos 2 vezes por dia. Nós que estávamos acostumados a acompanhar apenas partidas de futebol, estranhávamos tudo. Nosso aprendizado das regras estava apenas começando e nos confundíamos muito. Ao chegarmos ao ginásio para assistir aos jogos, descobrimos que se os pais dos garotos do Distrito Federal não acompanhavam tão de perto seus filhos nas viagens do time, pais de outros estados o faziam e com um espírito muito aguerrido. Em uma partida, por exemplo, contra o time de São Bernardo do Campo e São Paulo, em que o Vizinhança saiu vencedor, algumas mães revoltadas com o resultado da partida agrediram verbalmente o treinador e intimidaram os garotos. Sobrou até para a Jane, que teve que ouvir uma mãe dizendo: "Seu filho jamais vai jogar em São Paulo." O que essa senhora não sabia é que nós não tínhamos a menor pretensão de que Vitor fosse jogar em São Paulo. Enquanto para alguns pais tudo aquilo significava o início de uma carreira promissora para os seus filhos, para nós era apenas uma atividade esportiva da qual Vitor gostava e que lhe fazia bem. O clima entre os garotos era muito amistoso, mas entre seus pais chegava a ser hostil. Durante esse campeonato houve um momento de real tensão para nós. Tensão essa relacionada com a saúde de Vitor. Alguns garotos estavam tossindo muito e se sentindo um pouco fracos. Para nosso desespero, Vitor dizia se incluir entre eles. Fomos então, Jane, a treinadora e eu, acompanhar os garotos a um hospital da cidade para serem examinados por um médico. Quando chegamos ao hospital, havia uma sala de espera com mais de 2 dezenas de pessoas espirrando e tossindo muito. Entendemos que se ficássemos ali, correríamos reais riscos de contágio. Por nossa solicitação, nos levaram para uma outra sala e finalmente os garotos foram examinados. Graças a Deus, o médico concluiu que não havia motivos para nos preocuparmos. Eles não apresentavam sintomas característicos da gripe suína. Aliviados, voltamos para os jogos. Finalmente teríamos uma partida decisiva. O Vizinhança enfrentaria um antigo rival. Por coincidência, um time de Brasília, o Lance Livre. Quem vencesse passaria à semifinal.
mas fazia tempo que o Vizinhança não vencia o rival, e daquelas arquibancadas frias, Jane e eu tentávamos encorajar os garotos a fazê-los acreditar que isso era possível. O Vizinhança começou perdendo por muitos pontos, um mau prenúncio. Mas à medida em que o jogo transcorria, a diferença no placar foi diminuindo. Quando faltavam apenas 3 segundos para o fim, o Vizinhança tinha posse de bola e se preparava para dar reinício à partida. Eu achava que faltando 3 segundos apenas, o jogo já havia acabado. Mas aquilo era basquetebol e não o futebol que eu conhecia. Naquele momento, o Vizinhança perdia por 2 pontos de diferença e precisava de uma cesta de 3 para vencer. O juiz apitou. Um jogador saiu com a bola e passou-a para um outro que a deixou escapar. O que parecia ter sido o fim resultou no melhor que poderia acontecer. A bola foi parar nas mãos de Lucas Almeida, ala do time, e um garoto de ouro. A essa altura, os 3 segundos já estavam se esgotando e todos da arquibancada gritaram: "Chuta!" Ele arremessou. A sensação, principalmente para mim, que sou cego, foi impressionante, pois quando Lucas arremessou, os gritos da torcida cessaram e houve um silêncio enorme no ginásio. Enquanto a bola cortava o ar indo na direção da cesta, parecia que ninguém sequer respirava no ginásio. De repente, todo mundo grita e começa a se abraçar. "Cesta! De 3! Ganhamos!" Todos que assistiam se uniram ao Vizinhança na comemoração com abraços e gritos. Nós nem de longe imaginávamos que o basquete pudesse ser tão emocionante. Após a longa comemoração em quadra, nós nos despedimos dos garotos do time e de Vitor, que para festejar a vitória, junto com os outros meninos, iam comer alguns pastéis. Já era bem tarde da noite e, infelizmente, eles não foram muito felizes na escolha do cardápio para a comemoração. No dia seguinte, bem cedo, começavam as semifinais. No entanto, ao chegarmos ao clube, encontramos o time muito abatido. Os pastéis da noite anterior fizeram um estrago no sistema digestivo da maior parte da equipe, que só tinha 7 jogadores. Por esse motivo, não conseguiram sequer ir até o fim da partida de semifinal que jogaram e terminaram a competição em 4º lugar. Já era muito bom, mas a entrega da premiação individual para os melhores jogadores da competição ainda nos reservaria uma agradável surpresa. Vitor apenas aguardava a hora de irmos embora e estava pouco animado a assistir à cerimônia de encerramento e premiação. Eu o estimulei a ir, pois afinal não sabíamos se retornaríamos para participar novamente daquele campeonato e, mesmo que não recebesse nenhuma premiação individual, poderia aplaudir os colegas que recebessem. A premiação seguia e nosso armador, como era esperado, ganhou o prêmio de melhor da posição. Na hora de anunciarem os 2 melhores pivôs, posição em que Vitor joga, para nossa surpresa, o nome dele foi chamado. Foi um momento de intensa alegria para a gente. Afinal, ele era novo no esporte e participava pela primeira vez do torneio. De fato, valeu muito a pena ter ido assistir à cerimônia de encerramento. Como Vitor voltou do campeonato trazendo um troféu, logo o nome dele apareceu novamente estampado em matéria do caderno de esportes de um jornal da cidade. Nossa frequência aos treinos aumentou, bem como aos jogos. O basquetebol já fazia parte da vida da gente. Em 2010, Vitor foi estudar no Colégio Presbiteriano Mackenzie, graças a uma bolsa de estudos integral que ganhou. Agora, além de jogar pelo Vizinhança, jogava também pelo Mackenzie. Dessa forma, o tempo investido nos treinos, jogos e viagens para participar de campeonatos havia aumentado muito. Equilibrar o esporte e os estudos tornava-se um desafio difícil, pois as demandas do basquetebol não se harmonizavam com as escolares. E dessa forma, os conflitos se multiplicavam, ameaçando fortemente o desempenho escolar de Vitor. Um exemplo disso se dava quando ele recebia alguma convocação para uma seleção. Para atender a convocação, perdia muitos dias de aula, e os eventos dos quais as seleções participam acontecem quase sempre durante o período letivo.
Uma legislação federal específica trata do assunto e diz que a escola deve abonar as faltas do atleta enquanto ele estiver servindo à seleção, bem como ajustar o conteúdo de modo a viabilizar a sequência dos seus estudos. A parte do abono de faltas acontecia sem problemas, mas o tal ajuste de conteúdo quase nunca. Nós reconhecíamos que era realmente difícil para a escola fazer um ajuste que contemplasse apenas um aluno, mas, por outro lado, não tínhamos culpa de que a convocação coincidisse com o período de aulas. Enfim, Vitor acabava tendo seu aprendizado prejudicado e, por conseguinte, suas notas começaram a cair. Alguns professores, inclusive, afirmavam que o compromisso deles era com o ensino, que nada tinham a ver com o fato do aluno perder aulas para praticar algum esporte. De outro lado, alguns treinadores incentivavam os garotos a colocarem o basquetebol como prioridade em suas vidas, pois diziam que a carreira no esporte daria a eles muito mais do que os estudos. Não é por acaso que as seleções olímpicas de esportes coletivos no Brasil possuem a maioria de seus atletas com ensino médio incompleto, pois estes deixaram os estudos para se dedicarem ao esporte. Os treinadores com os quais Vitor trabalhou, graças a Deus, não pensavam assim e muito nos ajudaram. Mas quando ele tinha contato com outros treinadores, por causa das convocações para as seleções, isso acontecia. No passar dos anos, o Clube Vizinhança, bem como o time do Colégio Mackenzie, tiveram excelente desempenho nos torneios e campeonatos dos quais participaram. Do Vizinhança, Vitor foi jogar no Capital, passando a ser treinado por um técnico que já havia sido campeão brasileiro com o time adulto. Por fim, jogou nas categorias de base do Brasília, time várias vezes campeão brasileiro. Tudo isso levava Vitor, com razão, a acreditar que pudesse ir mais longe no basquetebol. Sua dedicação aos treinos era constante. Tinha uma alimentação balanceada e dormia sempre cedo. Com base em tanto esforço, certa vez ele me surpreendeu ao falar com muita convicção: "Pai, eu vou ser campeão brasiliense, depois campeão brasileiro e por fim irei jogar basquete nos Estados Unidos." Eu ouvi aquele garoto dizendo tudo aquilo e inicialmente achei que ele estivesse sonhando muito alto. Eram alvos difíceis de ser alcançados. Quem sabe ser campeão brasiliense, mas ser campeão brasileiro e ir para os Estados Unidos? Resolvi pegar carona no sonho dele e tirar bom proveito de todo o entusiasmo que ele demonstrava ter. Disse a Vitor que para alcançar tais objetivos era necessário muita preparação. Precisava prosseguir com tudo o que estava fazendo, com mais dedicação e disciplina a cada dia. As coisas às quais ele devia prestar atenção, devia acrescentar agora às aulas de inglês. A questão que eu apresentava a ele era bem simples. Você quer jogar nos Estados Unidos? Qual idioma eles falam? Então comece logo a estudar o idioma deles. Eu não sabia se Vitor conseguiria alcançar todos os seus objetivos, mas tinha certeza de que toda aquela preparação traria excelentes ganhos não só para a prática do basquete, como também para a vida dele. Afinal, cuidar da saúde e aprender um idioma eram coisas boas de se fazer, mesmo que ele não prosseguisse no esporte. Em vez de condenarmos na origem os planos dos nossos filhos, penso que faremos melhor se sonharmos com eles, aproveitando-nos dos elementos do sonho que de forma concreta podem abençoá-los. Se o sonho vai se realizar, não sabemos, mas podemos nos valer dele para muita coisa boa e produtiva, aproveitando o entusiasmo de quem sonha. De fato, o esporte o ajudou a adquirir autocontrole e disciplina, bem como a ter uma boa alimentação. De brinde, trouxe o estímulo a que ele estudasse um idioma. Com o tempo, para nossa surpresa, as conquistas foram acontecendo. Vitor foi campeão brasiliense com o Capital e, se não foi campeão brasileiro pelo Distrito Federal, conseguiu o título de vice-campeão. Faltava a convocação para a seleção nacional como próxima etapa em seu planejamento rumo aos Estados Unidos. E ela veio. Era para um período de treinamento com a seleção. Os jogadores que se destacassem poderiam integrar o grupo em eventos futuros. Justamente nessa época foi acometido por uma meningite. Enquanto Vitor se preparava para viajar para o Rio de Janeiro atendendo à convocação, eu estava na UTI de um hospital.
Internado ali, orava a Deus pedindo que minha saída acontecesse o mais breve possível, de preferência antes do dia marcado para a viagem do Vitor, pois ele só viajaria se eu já estivesse fora de qualquer risco da UTI. Deus foi gracioso para conosco e nos atendeu à oração. Eu já estava no quarto do hospital quando chegou a data da viagem de Vitor. Se havia algo que eu não queria, era que ele perdesse aquela convocação por minha causa. Além de toda essa complicação, Vitor vinha se recuperando de uma torção forte no tornozelo. Ele precisaria mais do que de talento, tinha que se manter emocionalmente equilibrado. Infelizmente, nas convocações seguintes, Vitor não foi lembrado, mas não perdeu a esperança de retornar ao grupo da seleção, e isso realmente aconteceu. Em 2011, Vitor voltou a ser chamado para treinar com a seleção. De um grupo inicial de 40 atletas, apenas 12 ficariam. Tratava-se da seleção brasileira sub-16 que iria jogar a Copa América em Cancún, no México. Depois de sucessivos cortes no grupo e longo tempo de preparação na cidade de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, que incluiu a participação em um torneio na Argentina, Vitor ficou entre os 12 que seguiriam com a seleção. No sorteio dos grupos, ficou definido que a seleção brasileira iria enfrentar as seleções dos Estados Unidos e Argentina, times muito fortes, os quais nossa seleção não vencia há muito tempo. E infelizmente não foi naquela oportunidade que isso aconteceu. O Brasil perdeu para ambos e não passou às semifinais, o que o tirou também do Mundial do ano seguinte, que incluiria somente os 4 melhores colocados na Copa América. Terminava assim a participação de Vitor na seleção brasileira nas categorias de base e o sonho de jogar nos Estados Unidos estava seriamente ameaçado, pois acreditávamos que a sequência da participação dele na seleção é o que lhe daria a chance de jogar fora do país. O sonho de jogar nos Estados Unidos não se realizaria? Essa era a pergunta que ecoava em nossa mente. Enquanto Vitor estava com o grupo da seleção que iria ao México, ficamos sabendo que um brasileiro que morava nos Estados Unidos organizava anualmente no mês de julho um camp de basquete. Durante 12 dias, garotos da mesma idade do Vitor viajavam juntos para os Estados Unidos para participarem de um torneio de basquete, no qual treinadores americanos assistiam aos jogos e poderiam convidar a permanecer por lá os que mais lhes chamassem a atenção. A viagem também incluía alguns passeios turísticos ligados à temática do esporte. Vitor queria muito ir, pois além da participação na seleção brasileira, essa era a única forma que conhecia para viabilizar sua ida para os Estados Unidos. Cheguei a fazer a inscrição dele no evento, mas enquanto aguardávamos o dia da viagem para o camp, fui surpreendido com uma ligação do organizador. Ele me ligou dos Estados Unidos para dizer que, infelizmente, estava cancelando tudo. O motivo era o falecimento de seu pai. Tive que ligar para Vitor e dar a triste notícia de que não mais iria para os Estados Unidos em julho após voltar da seleção. Parecia que o sonho de ir jogar nos Estados Unidos tinha sido realmente frustrado. No entanto, Vitor continuava com esperança, mesmo sem termos nada de concreto diante de nós. Eu lamentava que a ida dele ao camp não tivesse se concretizado, mas era muito grato a Deus por tudo que ele havia conseguido. Já havíamos ouvido o pessoal do basquete comentar sobre 3 garotos de Brasília que estavam estudando e jogando basquetebol nos Estados Unidos como resultado da participação no mesmo camp que havia sido cancelado naquele ano. O pai de um desses garotos, Chico Oliveira, tinha me incentivado muito a que eu inscrevesse Vitor. Senti-me na obrigação de lhe dar uma satisfação quanto ao que havia ocorrido. Disse a ele que infelizmente naquele ano o camp tinha sido cancelado e agradeci a gentileza do seu incentivo. Foi quando ele me surpreendeu dizendo: Walter, e se o organizador do evento aceitar o Vitor sem que seja necessário ele ter participado do camp? Pois afinal, ele já é jogador de uma seleção brasileira. Eu não havia imaginado essa possibilidade. Aquele pai generoso fez contato com o organizador do camp e dias depois eu já conversava com ele. Disse que realmente tinha interesse em levar Vitor para os Estados Unidos e precisava apenas do meu consentimento para dar início ao processo que seria necessário para viabilizar tudo. Cheguei a argumentar com ele que talvez fosse melhor esperarmos o ano seguinte, mas ele foi incisivo em afirmar que o momento era aquele em função da idade do Vitor, 16 anos.
Ao conversar comigo, ele me perguntou se Vitor jogava bem. Tive que dizer que eu nunca havia visto meu filho jogar. Ele ficou surpreso e logo expliquei a razão, dizendo que eu era cego. Portanto, tudo que sabia do basquetebol dele havia ouvido dos treinadores com os quais ele jogou. Vivenciávamos um misto de alegria e apreensão, pois já estávamos sem Gláucia e consentiríamos em ficar separados também de Vitor? Ele não poderia ir jogar em um local mais próximo, como São Paulo, por exemplo? Como iríamos lidar com a realidade da ida dele para outro país, o qual não conhecíamos, pois até aquele momento nunca havíamos saído do Brasil? Não tínhamos bom conhecimento de inglês e depois, como custear tudo em dólar? As perguntas eram muitas e nosso coração simplesmente resistia a deixá-lo ir, mas a razão dizia que realmente era uma oportunidade ímpar que ele estava tendo, a qual deveríamos nos esforçar por aproveitar. Vitor iria cursar a high school, o ensino médio americano, e jogaria pelo time da escola, já que nos Estados Unidos, para se jogar, é necessário que o garoto esteja estudando. Enquanto no Brasil, nas categorias de base, um atleta pode abandonar os estudos para se juntar a um time, nos Estados Unidos isso é impossível. Havia então uma harmonia perfeita entre as atividades do time e as escolares, de modo que o atleta precisava ir bem nos estudos para não ver sua participação no time interrompida. Se faltasse a uma aula, não começaria jogando a partida seguinte, mesmo que fosse um titular, e notas baixas o impediam até mesmo de treinar. Mesmo tendo dado consentimento para o início do processo, sabíamos que muitos passos tinham que ser dados para que a ida dele pudesse se concretizar. Um dependia do outro. Dessa forma, nada poderia dar errado. Os desafios eram enormes para a gente. Nós não tínhamos recursos para pagar o valor integral da escola americana e Vitor precisaria de uma bolsa, ainda que parcial. Uma extensa documentação tinha que ser obtida. Estávamos em julho de 2011 e até setembro tudo precisava estar pronto. Começamos uma peregrinação por vários lugares para obter os documentos. Histórico escolar com tradução juramentada, passaportes, vistos, etc. Mas porque visto se era somente ele que iria? Nós estávamos nos aconselhando com pessoas que tinham ou já tiveram filhos estudando fora e com pessoas que moravam ou já haviam morado fora do país. Todos nos aconselharam a acompanhar Vitor em sua viagem de ida para sabermos como era o lugar em que ele passaria a estudar e viver, bem como para que as pessoas de lá pudessem conhecer os pais dele. De acordo com nossos conselheiros, isso traria segurança para todos. Nas fases iniciais de toda a preparação, não dissemos nada a ninguém, exceto para os nossos conselheiros. Quando finalmente estávamos prestes a concretizar tudo, passamos a compartilhar com todos. Nesse ponto, à medida que se tornou do conhecimento de muitos que Vitor iria estudar nos Estados Unidos, houve quem nos apoiasse entusiasticamente, mas também quem achasse que estávamos cometendo uma loucura. Eu não fiquei chateado com os que se opunham. Por se preocuparem conosco é que agiam assim, pois temiam que nossa escolha viesse a trazer muito sofrimento para a gente. Prosseguimos dando os passos necessários para a concretização de tudo, e Deus nos surpreendeu com muitas coisas as quais nos animaram a continuar. Havia 3 instituições de ensino que poderiam receber Vitor. As 2 primeiras não deram resposta positiva ao pedido de bolsa. Restava uma última opção. Seria na cidade de Danbury, no estado de Connecticut, uma cidade bem próxima do local em que se realizaria o camp que havia sido cancelado naquele ano. Procurei informações sobre essa cidade e, ao perguntar por ela ao Myron Moraes, um estimado amigo que conhece bem os Estados Unidos, ele me surpreendeu dizendo: Walter, foi nessa cidade que o pastor Walter Moura pastoreou uma igreja de brasileiros por mais de 10 anos. Ele mesmo, o pastor Walter da igreja em que congregamos. Deus havia cirurgicamente escolhido entre as inúmeras cidades americanas que recepcionam estudantes estrangeiros, aquela que havia uma igreja fundada exatamente pelo atual pastor da nossa igreja. Logo considerei o quanto aqueles irmãos poderiam nos ajudar, dando a Vitor o apoio de que precisaria em sua chegada. Havia uma pergunta que me deixava tenso: como chegaríamos sozinhos aos Estados Unidos? Eu me lembrei de um irmão que trabalhava no Itamaraty e acreditava que ele estivesse em Washington. Ele se chama Oswaldo Moraes.
Eu havia conversado bem poucas vezes com ele, mas acreditei que, sendo ele alguém muito envolvido com o apoio a missionários, mesmo eu não sendo um, poderia ser alvo da compaixão dele. Tomei coragem e fiz contato por e-mail. Ele teve a iniciativa de me ligar e, de forma muito gentil e generosa, colocou-se à disposição para nos receber quando chegássemos. A excelente notícia era que ele estava trabalhando na cidade de Nova York e não em Washington. De Nova York a Danbury, nosso destino com Vitor, levaríamos apenas 1h20 de trem. Saber que teríamos alguém para nos receber e hospedar ao chegarmos era maravilhoso. Várias coincidências e facilidades semelhantes a essas aconteceram e tudo foi se encaixando perfeitamente para que se tornasse possível a realização do sonho daquele garoto que anos atrás havia me dito: um dia vou jogar basquete nos Estados Unidos. Como pais, convivíamos com sentimentos contraditórios, pois estávamos felizes ao ver Vitor tão alegre com a realização do seu sonho, mas nem queríamos imaginar como seria viver tão longe dele. Muitas pessoas espontaneamente nos ajudaram, pois todas as despesas que passamos a ter eram em dólar, e mesmo com o desconto da bolsa de estudos parcial que ele ganhou, ainda teríamos que pagar um valor significativo. Entre tantas ajudas, a igreja em que congregamos, a Presbiteriana de Brasília, por exemplo, nos presenteou com passagens de ida e volta para mim e para Jane. Chegou o dia da viagem. Eu custava a crer que tudo estivesse mesmo acontecendo. Eu, Jane e Vitor indo para os Estados Unidos. No dia 11 de setembro de 2011, pela manhã, decolamos de Brasília e no mesmo dia, em um avião da American Airlines, aterrissamos em Nova York, exatamente no aniversário de 10 anos do atentado terrorista às Torres Gêmeas, uma data tão tensa para todo o povo americano, quando a segurança estava muito reforçada. Conosco tudo estava bem em termos de documentação para a viagem, mas tínhamos receio de que o nervosismo comum aos que vão para o exterior pela primeira vez pudesse ser mal interpretado. O trio era perfeito, pois Vitor falava inglês, mas só tinha 16 anos de idade. Eu tinha mais maturidade, porém não enxergava. Jane, por sua vez, enxergava, mas não falava inglês. Olha que eu ainda animo e escrevo um roteiro de filme com 3 personagens assim. Lembro com alegria que ao chegarmos ao saguão do aeroporto, ouvi uma voz no idioma que podia compreender bem, dizendo: "Esse eu conheço." Era Oswaldo Moraes que veio nos receber. Deus sabe o alívio que senti naquela hora. Ficamos hospedados no apartamento de Oswaldo em Nova York e eu ainda tentando acreditar que tudo aquilo estivesse realmente acontecendo. Lembrava vagamente do que havia aprendido da língua inglesa quando cursei o ensino médio e mal sabia dizer quais eram os pontos turísticos da cidade, exceto a Estátua da Liberdade, que, por sinal, não cheguei a ver. Certa noite, por exemplo, Oswaldo me convidou para irmos a Times Square e eu fiquei com vergonha de dizer a ele que não sabia do que se tratava. Seria um teatro, um parque de diversões ou um shopping? No nosso primeiro dia em Nova York, saímos para comprar algumas coisas de que Vitor precisava. Fomos a pé, pois a família de Oswaldo preferia não ter um carro, já que a cidade oferece excelente sistema de transporte público. No fim do dia, quase volto com hematomas pelo corpo de tantas topadas que dei ao caminhar por aquelas ruas. Como os pedestres nova-iorquinos não sabiam que eu era cego, esperavam que eu desviasse deles. Eu não desviava e a colisão se tornava inevitável. A palavra que eu mais usava em inglês era sorry. No dia seguinte, antes de sairmos do apartamento de Oswaldo, acidentalmente esbarrei em uma bengala de madeira. Perguntei ao nosso anfitrião se era dele. Oswaldo me disse que não era, mas que se eu quisesse poderia usá-la. Dali em diante, ninguém mais esbarrou em mim. Parecia mágica. Ao me verem de bengala, todos desviavam. Eu parecia ter um campo de força em torno de mim. Um dia depois de nossa chegada, nos despedimos de Oswaldo e fomos de trem para a cidade destino de Vitor, Danbury. Lá nos esperava o brasileiro que viabilizou toda aquela mudança. Ele nos aguardou na estação de trem e nos levou à escola em que Vitor iria estudar. Sabíamos que Vitor iria morar com uma família americana, cujos filhos estudavam na mesma escola que Vitor iria frequentar. Tratava-se de um casal com 3 filhos, sendo que o mais velho era o capitão do time de basquete no qual Vitor ia jogar.
Quando chegamos à escola, fomos muito bem recebidos pela direção e logo a mãe americana de Vitor chegou. Confesso que demoramos um pouco para nos acostumar com essa forma de tratamento tão bem compreendida entre eles. Da escola, a mãe americana de Vitor já o chamou para entrar no carro dela e nos convidou a conhecer sua casa. Lá vimos o quarto em que Vitor iria ficar e em seguida ela nos deixou na casa em que ficamos hospedados por aqueles dias. Era a casa do casal Zezinho e Laura Maroja, membros da igreja fundada pelo pastor Walter Moura. Eles nos receberam a pedido dele, pois não nos conheciam ainda. Eles eram os responsáveis pelo trabalho com os adolescentes na igreja. Deus havia providenciado uma igreja de brasileiros para Vitor congregar, a comunidade cristã presbiteriana de Danbury. Uma família americana para o receber e esse amável casal para o acompanhar de perto. Tudo isso nos levava a estar mais tranquilos com toda a mudança. Passamos poucos dias ali para acompanhar a adaptação inicial de Vitor. Fomos juntos à igreja, conhecemos muitos irmãos e, é claro, pedimos ao pastor, o reverendo Juliano Sócio, que desse a ele especial atenção. Por fim chegou a hora de voltarmos para o Brasil, mas sem o Vitor. Para nos despedirmos, jantamos com a nova família dele. Após o jantar, no estacionamento em frente à casa, demos as mãos e oramos. Nós nos abraçamos, beijamos e dissemos adeus. Como eu sempre dizia a Vitor quando me despedia dele, falei novamente. Capricha, garoto. Daqui para frente é contigo, mas lembre-se sempre que pode contar conosco. Entramos no carro do casal que nos hospedava e fomos embora, deixando Vitor para trás. Eu sabia que dali por diante, quanto mais nos deslocávamos, mais longe dele ficávamos. Nosso caminho de volta tivemos algumas escalas. Do apartamento do casal que nos recebeu em Danbury, fomos para o apartamento de Oswaldo e Janete em Nova York. De lá seguimos para o aeroporto, ajudados pelo Oswaldinho, filho de Oswaldo, e voamos de volta para Brasília. Depois de todo esse longo trajeto, quando finalmente chegamos em casa e abri a porta do apartamento, fui tomado por uma tristeza enorme. De fato, muitos dias foram necessários para que o meu coração se adaptasse à nova realidade sem Vitor. Nosso apartamento é pequeno, mas e sem aquele garoto enorme ali, ficou um vazio imenso. Deus abençoou muito a Vitor em sua ida para estudar e jogar basquete nos Estados Unidos. Em seu primeiro ano jogando pela escola, seu time foi campeão da conferência, competição que reúne times de um conjunto de cidades de um mesmo estado, no caso Connecticut, e campeão estadual, o que não acontecia há décadas. E acredite, eu e Jane estávamos lá para assistir ao jogo em que eles foram campeões estaduais. Graças à sua boa performance durante o campeonato estadual, Vitor foi para outro estado, o Maine, e passou a estudar na Lee Academy. Deixou a high school e foi para uma prep school, ou preparatory school. Em termos estudantis, era ainda o correspondente ao ensino médio no Brasil, mas em termos de basquetebol, era uma mudança para melhor. Vitor acreditava que em Lee teria melhores condições para tentar uma bolsa para a universidade. Maine é um estado norte-americano que fica na divisa com o Canadá. Por isso as temperaturas por lá são baixíssimas. Algo como menos 20 graus Celsius era comum. A escola ficava em um lugar bem isolado e nada havia para ele fazer a não ser estudar e jogar basquete. Vitor precisou estar muito focado em seu objetivo para passar quase 2 anos sem a maioria das coisas que garotos da idade dele tinham, às quais ele renunciou em prol de conquistar uma vaga para o college. Graças a Deus, todo o esforço dele foi recompensado. Enfim, a oportunidade de fazer um curso superior nos Estados Unidos e jogar na Liga Universitária de Basquetebol chegou. Vitor estuda agora, quando conclui esse livro, maio de 2015, em Gettysburg, na Pensilvânia. Joga pelo time do college, está muito focado nos estudos e na concretização de arrojados projetos que elaborou. Inclusive, um desses projetos foi vencedor em um concurso realizado em 2015. Vitor conseguiu uma expressiva bolsa,
mas mesmo assim temos que trabalhar bastante para pagar a pequena parte que ficou para a gente. Pequena, proporcionalmente falando, pois sendo o valor em dólar, torna-se substancial para nós. Um dia perguntei a mim mesmo sobre até onde Deus levaria esse garoto com o basquete. Hoje sei que ele já o levou bem longe. Tenho quase 50 anos de idade e os receios naturais de quem já passou por muita coisa nessa vida. A juventude de Vitor me abençoa muito, pois ele tem o arrojo e destemor próprios da mocidade e não tenho dúvidas de que Deus o tem preparado para grandes coisas. Nesse ponto, vale dizer que, para mim, educar bem uma criança já é algo realmente grandioso. Enquanto Deus me der vida e saúde, quero apoiá-lo. Sei que à medida em que amadurece, caminha para que nos relacionemos como irmãos e não somente apenas como pai e filho. Como certa vez ouvi de um pastor amigo meu, os filhos crescem para se tornarem nossos irmãos. Assim nos abençoam com conselhos, admoestações, tudo fazendo com amor e respeito. Inclusive quebrando às vezes alguns paradigmas familiares, como Vitor fez ao trazer para a nossa casa um cãozinho maltês chamado Duke. Jana inicialmente resistia à ideia, mas Vitor, por acreditar que o animalzinho traria muita alegria para o nosso lar, insistiu na tese. E mais uma vez estava certo. Enquanto Vitor faz seu curso nos Estados Unidos, Duke fica conosco no Brasil. Vitor o vê quando vem passar férias por aqui, mas aguardamos o dia em que ele terá sua própria casa e levará Duke para morar com ele. Com relação a Vitor, creio que importa que ele cresça e que eu diminua. Vitor já nasceu grande e o grande Deus tem atuado na vida dele, conduzindo-o à maturidade a cada dia. Assisto a tudo isso com alegria e honrado por poder contribuir de alguma forma nesse processo. Continuarei a dizer: capricha, Vitor. Para nós, no entanto, ele será sempre um pequeno menino, com mais de 2 metros, como na música que fiz para ele quando estava no ventre de sua mãe. Pequeno menino. Pequeno menino, Deus te deu o poder de me fazer menino, pequeno pra aprender a ser como criança, suave e puro assim. Não é somente um pouco, és muito além de mim. É sonho que vejo realizado assim. Pedi você pra Deus e Deus me disse sim, pra compartilhar comigo o dom de ser pai, poder te chamar de filho e te amar mais e mais. És meu e não és como administrar essa realidade. Sei que vou te hospedar pra ver você um dia dar adeus e partir. Quero te preparar pra sempre ser feliz. Não sei se darei um exemplo tão perfeito. Olha, vou me esforçar pra fazer tudo direito. Saiba o maior legado que eu vou deixar pra ti é te ensinar a amar e a confiar no Deus que vai cuidar de ti quando um dia eu partir.
Olha, vou me esforçar pra fazer tudo direito. Saiba, o maior legado que eu vou deixar pra ti é te ensinar a amar e a confiar no Deus que vai cuidar de ti quando um dia eu partir. Te amo, filho.